Quero, Senhor, tua vontade fazer, seja onde for, por ti eu irei. Sei que o teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo por mim suplicando. Não vou temer, pois eu tenho poder, que todo mal me ajuda a vencer. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Boas novas, irmãos, boas novas, lá de Romanos capítulo 8, versículo 27, que diz, conforme a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos santos, intercede por nós. Boas notícias. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, também temos boas notícias. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. A confiança é esta: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade do Senhor, diz lá em 1 João 5,14, ele nos ouve, ele nos ouve. Então, essa é a boa notícia, a boa nova que temos da parte de Deus para o nosso coração nesta noite, em mais um culto online aqui, conduzindo você e a sua família. A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, seja com todos vocês reunidos nesse momento. Mais uma vez, por esse canal, todos são muito bem-vindos, como temos dito, para a condução online, deste tempo em culto doméstico, em casa, de adoração, louvor, comunhão, dedicação, instrução e consagração a Cristo Jesus. É sempre de uma maneira muito feliz que temos você participando desse momento junto com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Ao longo desse culto, vocês vão perceber que nós estamos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Abílio do Espírito Santo, presbítero emérito da nossa igreja, falecido essa semana quando Deus o tomou para si. Estamos também gratos a Deus hoje, segundo domingo de agosto, pelo dia dos pais. Estamos felizes, gratos também a Deus por esse motivo. Mas o principal é que ao longo dos atos litúrgicos desse culto, você vai perceber e nos acompanhar no sentido de que ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Deus nos abençoe. Graça e paz da parte do nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra, e no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A palavra do Senhor nos diz assim, em Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, na Tua presença nós estamos gratos por saber que esse Deus maravilhoso
tem cuidado muito bem de cada um de nós. Esse Deus misericordioso, esse Deus que tem fortalecido as nossas vidas, é nesse Deus que nesse momento entregamos a nossa adoração e o nosso louvor. É nesse Deus que dedicamos agora um momento, Senhor amado, para estarmos juntos com os demais irmãos, demais irmãs e demais pessoas que nos acompanham nesse canal para adorar e bendizer o seu grande nome. Invocamos o teu nome nessa hora, Senhor, hora de adoração, sabendo que tu está conosco, porque tu és fiel. Senhor amado, abençoe cada um que nesse momento vai estar ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, cantando louvores e vai ouvir da palavra do Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, a nossa atenção, Senhor, nesse momento de adoração e louvor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Se olharmos as circunstâncias, Senhor amado, vamos ficar preocupados, ansiosos, além do que necessita. Mas nós sabemos que tu estás acima das circunstâncias. Tu és soberano, tu tens tudo nas mãos, Senhor. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Ó Deus, obrigado. Continue fortalecendo, continue abençoando, continue dando vigor físico, saúde, equilíbrio emocional, Senhor amado, para que possamos estar firmes nesse momento difícil que nós estamos passando. Visita cada lar, Senhor amado, que nesse momento vai estar conosco, louvando e adorando o Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, agora também eu quero te agradecer por um homem de Deus chamado Senhor Abílio, presbítero, Senhor emérito da nossa igreja. Nosso irmão Abílio, Senhor amado, faleceu essa semana. Nós aqui não estamos orando por ele, porque ele já está contigo na glória. É o teu servo, Senhor. E deixou aqui, Senhor, educação, respeito, segurança para a família, honestidade, Senhor amado. Um servo do Senhor Jesus. Nós te damos graças a Deus por isso. Então nós estamos aqui para agradecer a vida dele, Senhor. Agradecer o modelo que ele foi na igreja e na família e como cidadão, Senhor amado. Muito obrigado pela vida dele e nesse momento também pedimos o conforto e o consolo para toda a sua família. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez para engrandecer o teu grande nome, o seu grande nome, um nome que está acima de todos os nomes. E obrigado, Senhor amado, porque não sabemos orar como convém, mas tu intercede por nós. Nós te louvamos por isso, ó Jesus amado. E oramos a ti, por Cristo e para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais,
sentimos infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Infinitamente mais pra fazer infinitamente Boa noite, amada igreja. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 26 até o 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler novamente o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que o Senhor aplique nos nossos corações a leitura da sua palavra. Senhor, eu sou feitura, tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés, tua faz, ó meu Pai, por
vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Venho aqui trazer uma palavra de conforto que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esses momentos difíceis que temos passado, uma palavra como essa nos venha confortar os nossos corações. E venho também orar no agradecimento dos dízimos e oferta. Oremos. Senhor, ó Deus, ó Pai, Pai Celeste, Pai de amor, estamos aqui, ó Pai, rendendo graças e agradecendo, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram depositados, ó Pai, mediante aos momentos difíceis que estamos passando. Mas, ó Pai, a Tua misericórdia, Senhor, nos alcança, mesmo, Senhor, nos momentos difíceis como esses que temos passado, porque em Tua casa, Senhor, temos aprendido, e aqui, Senhor, eis o momento de exercer aquilo que aprendemos em Tua casa. Por isso, Pai, conforta os nossos corações, dai-nos, Senhor, entendimento, dai-nos, Senhor, compreensão, e que possamos, ó Pai, estar, ó Pai, sensivelmente ligado a Ti, invocando, Senhor, o Teu santo nome. Por isso também, ó Pai, viemos, Senhor, pedir especialmente pela família do Seu Abílio, ó Pai. Somos inteiramente gratos pelo tempo que ele passou aqui na igreja, pela casa, Senhor, que ele abriu as portas para que os cultos iniciassem e assim nascesse a Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Ó Pai, somos tremendamente gratos, ó Pai, pela Tua ação na vida também desse homem que passou e que hoje mora contigo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, conforte os corações em nome de Jesus. Não só, Senhor, os familiares e também os familiares em Cristo Jesus, que é a Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto. Muito obrigado, Pai, por tudo. É em nome de Jesus que sou grato. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Damos continuidade à nossa reflexão bíblica baseada na oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como temos feito aqui nos meses de julho, agosto e setembro em nossa igreja. Hoje nós vamos meditar e refletir sobre a terceira petição, o terceiro pedido realizado pelo Senhor Jesus nesta oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ou, na versão atualizada, faça-se a tua vontade. É a terceira petição realizada pelo Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Amém. Meus irmãos, no livro Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, pela editora Vida Nova, o escritor, o autor cristão Timothy Keller, ele faz o seguinte questionamento. Olha só as perguntas que ele faz. É um diagnóstico que ele faz aqui. O que é que provoca a maior parte dos crimes e da violência entre as pessoas? Ele coloca esse questionamento. Por que que as pessoas são tão maltratadas e estabelecem relações com tanta hostilidade?
Por que as pessoas são tão cruéis e facciosas? Ele mesmo responde dizendo assim: antigamente, a causa desse comportamento era diagnosticado como orgulho humano, preconceito humano, egocentrismo humano. Isso. Mas na sociedade atual, diz Timothy Keller, a crença é de que as pessoas hoje sofrem, e possuem apenas uma baixa autoestima. Isso mesmo. Ele diz que o diagnóstico que é feito hoje na sociedade para esse comportamento hostil e vil nas relações é que hoje as pessoas sofrem, digamos assim, de uma baixa autoestima. Ele continua, para o autor, a condição natural do ego humano é ser superinflado, inchado, orgulhoso, já contrariando a resposta dada pela sociedade atual para o problema da hostilidade. Ele entende que não. É natural que o ego humano, sim, seja superinflado, inchado, orgulhoso, além do tamanho normal. Ele diz que quando o ser humano cria uma identidade, um sonho, um desejo, uma realização, uma conquista pessoal, uma busca em torno de algo que não é o Deus da Bíblia, que não é o Senhor da revelação, ou seja, ele cria uma identidade em torno de um ídolo, o coração fica com muito espaço de sobra para ficar inflado e dolorido por ânsia, ambição, hostilidade, manipulação, inveja, insatisfação, murmuração, frustração e também o egoísmo. Tim Keller, baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo de número 7, afirma que há uma humildade que quebra o ser humano, que brota do Evangelho, que me leva a pensar menos em mim mesmo. Há uma humildade que brota do Evangelho que me leva a uma palavra que ele usa no seu livro, que se chama o autoesquecimento. Guarde essa palavra, autoesquecimento. Ele afirma que há uma liberdade que vem do autoesquecimento. Em Cristo só somos libertos de nós mesmos, do nosso ego inflado, dolorido, ferido, para o verdadeiro contentamento e satisfação em Cristo. Timothy Keller ainda esclarece que você não precisa ficar preocupado em elevar ou baixar a autoestima. Você não precisa ficar preocupado com a autoestima, elevar ou baixar a autoestima, dependendo da aprovação de si mesmo ou dependendo da aprovação que os outros fazem de você para que você tenha uma autoestima elevada ou baixa. Você não precisa. Pelo contrário, ele indica a saúde para a pessoa e nas relações a palavra chamada autoesquecimento. Veja que o apóstolo Tiago já havia feito esse questionamento lá no capítulo 4, versículo 1 da sua epístola, quando ele diz assim: de onde procedem as guerras que há entre vocês, as discórdias, as contendas, as disputas que há entre vocês? Curioso que Tiago não fala de autoestima. Não, pelo contrário. Tiago diz: de onde vem, senão dos prazeres, das cobiças, dos desejos torpes, do ego inflado, que militam na vossa carne, no coração corrompido. Portanto, Timothy Keller está dizendo que antes o problema nas relações humanas era diagnosticada como orgulho e egocentrismo. Hoje não. As pessoas entendem que é apenas uma baixa autoestima.
ao contrário desse pensamento, ele sinaliza no sentido de que a nossa salvação, a nossa saúde é o mesmo caminho trilhado por Cristo Jesus e pelo apóstolo Paulo, com a ideia do autoesquecimento. Ora, isso posto, isso trazido à memória, instruído por Timothy Keller, eu sinalizo aqui dizendo que a terceira petição da oração dominical, da oração do Pai Nosso, é justamente a maior declaração de autoesquecimento que o discípulo de Deus, que o discípulo de Cristo, que o servo de Deus pode fazer em oração diante do Pai. Como já disse um pastor amigo nosso, é preciso ter muita fé, muita coragem para trilhar o caminho do autoesquecimento e fazer a seguinte afirmação: seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. No jardim do Getsemane, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39 a 42, a oração pessoal do Senhor Jesus foi justamente a oração do autoesquecimento. A oração que ele fez ali no jardim do Getsemane foi a seguinte: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se Jesus sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, olha só o autoesquecimento, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não precisa ser do meu jeito, não tem que ser do meu jeito, da minha forma, mas como tu queres. Indo pela segunda vez orar, Jesus orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, conclui Jesus a sua oração: faça-se a tua vontade. Portanto, meu irmão, o autoesquecimento é o que nos ensina a terceira petição da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A oração tem sido colocada aqui como o caminho pelo qual o Pai vem ao encontro dos seus filhos amados, só para a gente recordar e relembrar o que já foi dito antes. A oração dominical ou Pai Nosso ensinada por Jesus, registrada na Bíblia em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, em Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4, praticada ao longo da história pela família cristã, é quem nos revela a vontade do Pai eterno para a nossa vida. O objetivo é mostrar que nesta oração, Jesus veio humildemente ao nosso encontro. Ele se coloca ao nosso lado, toma-nos pela mão, conecta-nos com o Pai e nos ajuda a pedir os 6 elementos vitais e essenciais para a vida de todo cristão em qualquer lugar e em qualquer época. A saber, quais são esses 6 elementos vitais pedidos por Jesus para a nossa vida, para a glória de Deus? Ele fala do nome, do reino e da vontade do Pai. Ele também fala do pão diário, do perdão e da santificação. Os 3 primeiros têm a ver com a vontade de Deus, com a glória de Deus, com o plano de Deus e com o propósito de Deus. Os 3 segundos fala da provisão de Deus para a nossa vida e para o nosso viver. A oração dominical, ela começa com a paternidade de Deus, o Pai Nosso. Na sequência, ela nos remete à grandiosidade e à singularidade do Pai ao dizer que Ele está nos céus. E depois dessa rica introdução e de enlevo do meu coração até o nosso Deus, até o nosso Pai, a primeira petição é justamente a seguinte: santificado seja o teu nome, no meu nome, na minha vida, neste mundo, na tua igreja. A segunda petição da oração dominical suplica: venha o teu reino, ou seja,
Nós precisamos do teu governo, do senhorio de Cristo sobre o meu coração, sobre tudo e sobre todos. A terceira petição da oração dominical, você pede seja feita a tua vontade. Quando eu faço a oração seja feita a tua vontade, essa terceira petição da oração dominical é a maior declaração de autoesquecimento diante do nosso Pai. Mas o que é que nós pedimos exatamente nessa terceira petição com a expressão faça-se a tua vontade? O que é que nós pedimos? Nós sempre utilizamos aqui os nossos símbolos de fé para nos orientar nessas respostas. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 192, ele responde dizendo: na terceira petição, reconhecendo que por natureza nós e todos os homens somos, não só inteiramente incapazes e indispostos a conhecer e fazer a vontade de Deus, mas propensos a nos rebelar contra a sua vontade, contra a sua palavra, a desanimar-nos e a murmurar contra a sua providência, contra a sua vontade, e inteiramente inclinados a fazer a nossa própria vontade, a fazer a vontade da carne e do diabo, pedimos então que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais toda a cegueira, a fraqueza, a indisposição, a perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e nos submeter à vontade do nosso Deus em tudo que ela nos trouxer. De que forma? Com humildade, com alegria, com fidelidade, com diligência, com zelo, com sinceridade, constância, como os anjos fazem no céu. Ainda nesse mesmo espírito, nessa mesma resposta sobre o que significa faça-se a tua vontade, João Calvino, nas Institutas, lá no volume 3, ele diz assim: ao fazermos esta oração, renunciamos a todos os nossos desejos e cobiças. Olha a ideia do autoesquecimento lá de Tim Keller. Abandonando e deixando com Deus o rumo, os nossos sentimentos e afetos da nossa vida. E lhe rogamos que não permita que as coisas aconteçam conforme o nosso apetite, o nosso desejo, o nosso querer. Não, pelo contrário. Nós rogamos que as coisas aconteçam, sim, de acordo com o que ele vê e sabe o que é bom para nós e que, portanto, agrada o nosso Deus. Meus irmãos, é assim que os nossos símbolos de fé, nossos reformadores, entendem essa preciosa petição que é feita diante de Deus. Nesse mundo onde as pessoas querem estabelecer o seu querer, a sua vontade, o seu jeito, como as coisas são, essa terceira petição é um convite, é um clamor, é um pedido para que o Pai venha ao nosso encontro e faça na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, ao nosso redor, tudo de acordo com a vontade dele, com o querer dele. É quando eu me coloco humildemente e submisso à vontade do nosso Deus. Portanto, palavra-chave aqui, a ideia do autoesquecimento. Esqueça o coração dolorido, esqueça o coração inflado, esqueça o coração inchado, esqueça a ideia de alto ou baixa autoestima, esqueça essa ideia. Quanto menos você pensa em você mesmo, no sentido do seu querer, da sua razão, da sua vontade, daquilo que você pensa ser o certo, é melhor para a nossa saúde espiritual. Quanto mais eu me preocupo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com o plano de Deus, mais a glória é dada ao nome do nosso Deus.
A terceira petição da oração dominical é a maior declaração de autoesquecimento diante do nosso Pai, quando eu digo, seja feita a tua vontade. Mas talvez nesse mesmo sentido você possa perguntar também, da seguinte forma, mas qual é a vontade de Deus então para a nossa vida? Você pergunta. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para mim? Em simples palavras, nós temos aí algumas obras que explicam bem melhor do que essas poucas palavras aqui. Mas em simples palavras, quando se pergunta sobre a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos dois caminhos. O primeiro, de um lado, você já conhece a vontade de Deus para a sua vida. Sim, você já conhece a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus revelada na Bíblia, nas Escrituras. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? É isso mesmo, é somente ler a Bíblia. É somente estudar as Escrituras. É somente meditar na palavra de Deus, escrita, porque você já tem ali os mandamentos, as promessas, as histórias, as leis, os princípios, válidos por toda a eternidade para a vida do povo de Deus, como vontade revelada do nosso Deus. Então, de um lado, você já conhece a vontade de Deus para a sua vida. É somente ler a Bíblia, a vontade revelada. Por outro lado, nós vamos descobrindo no tempo, no curso da nossa história e da nossa vida, qual é aquela vontade secreta de Deus. Aquela vontade encoberta de Deus para a nossa vida, que Ele vai revelando ao longo do tempo da nossa vida, ao longo dos anos. É aquele plano, é aquele propósito que Deus tem para cada criatura, para cada filho, ao longo da sua vida. Essa vontade de Deus encoberta, secreta, que Ele vai mostrando, que Ele vai revelando ao longo da vida do Filho de Deus, essa vontade, ela não está escrita na palma da mão das pessoas. Ela não está escrita nas cartas. Ela não está escrita nos astros. Ela não está escrita nas estrelas ou nem pode ser descoberta por alguma bola de cristal. O que é essa vontade de Deus encoberta que Ele revela ao longo do tempo? Tem a ver, irmãos, com onde você nasceu, por exemplo, onde uma pessoa nasceu, quando foi que ela nasceu, qual o tempo de vida que ela terá. Essas coisas nós não sabemos, faz parte do propósito, do plano, da vontade de Deus, mas que Ele vai revelando ao longo do tempo. Como que uma pessoa vem a esse mundo, como que Ele chama uma pessoa para si, em que tempo e quando. Essas coisas nós não sabemos, ela não está escrita em algum lugar. É por isso que nós oramos, Senhor, seja feita sempre a Tua vontade, o Teu querer na minha vida. Ou seja, é o viver e o morrer em si dentro da vontade de Deus. Nada, nem um momento fora da vontade de Deus. Não caia naquela tentação do gênio da lâmpada de querer fazer 3 pedidos para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não caia nessa tentação. Tenha fé, tenha esperança para realizar a terceira petição da oração dominical, que diz assim: seja feita a tua vontade, plena, perfeita, soberana e absoluta. Portanto, quando você pergunta como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida, a resposta é dupla. De um lado você já sabe, leia a Bíblia, estude as Escrituras, medite na palavra de Deus escrita, que você já tem ali a vontade de Deus revelada. E a vontade encoberta de Deus, a vontade secreta de Deus, você vai descobrindo ao longo da sua vida, no desenrolar dos dias, dos meses, dos anos e das circunstâncias. E é por isso que você sempre pede
Pai, seja feita a tua vontade. Orienta-me no teu querer. Orienta-me naquele que é o plano do Senhor para a minha vida. Irmãos, há um hino que já foi cantado aqui, que diz assim: tua vontade faze, ó Senhor. Essa é a nossa oração. Tua vontade faze, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. É a nossa oração. Em Romanos 8, 27, conforme iniciamos esse culto, diz assim: conforme a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Iniciamos também com 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos escuta. Caminhando para o final aqui da nossa meditação, para esse último bloco, eu lhe pergunto, você conhece uma pessoa egoísta? A sua resposta, acredito que deva ser sim, eu mesmo, ou eu mesma sou essa pessoa egoísta. Você convive com uma pessoa egocêntrica? Acredito que a sua resposta seja positiva. Sim, eu mesmo sou essa pessoa egocêntrica com as quais as pessoas vivem ao meu redor. Pois bem, nossa geração, a geração atual, é chamada de geração egoísta, geração egocêntrica. Hoje, valoriza-se aquela condição natural do ego humano, alimentar um ego superinflado, inchado, além do tamanho normal, como já nos disse Tim Keller. Nossa geração foi criada assim, mimadinha. A nossa geração tem sido criada a agir, reagir e viver em função de mimos. Isso, mimadinha em função de mimos. Egocêntrica, egoísta. A nossa geração não pode ficar só na vontade. Ela precisa satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Sabe qual é a propaganda atual? Coma à vontade. Satisfação plena do cliente. Minha vida, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Isso mesmo. É a geração egoísta que é estimulada a viver na satisfação dos seus desejos, sem limites, fronteiras abertas. É muito difícil para a geração atual, para a geração egoísta, viver em função da palavra de Deus, viver em função da vontade de Deus, do plano de Deus, do querer de Deus. Só o milagre sobrenatural da regeneração do Espírito Santo. Porque é muito difícil viver na vontade de Deus, no plano de Deus, em obediência ao querer de Deus, numa geração valorizada pelo seu egoísmo. Em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27, o castigo de Deus sobre a humanidade, você vai lembrar disso, foi justamente este: deixar a presente geração viver exatamente de acordo com a sua vontade. É isso mesmo, é como se Deus estivesse dizendo assim: ok, tudo bem, vocês querem viver de acordo com a sua vontade? Então vivam. É como se Deus estivesse ali abrindo mão para que o homem vivesse exatamente do jeito que ele queria, em função dos seus desejos, do desejo do seu coração. E aquilo não foi liberdade. Não interprete aquilo como liberdade, pelo contrário, aquilo foi uma punição, aquilo foi um castigo dado por Deus, fazendo e deixando com que o homem vivesse em função de si mesmo e da sua vontade. Em Orar com Deus, Jamie Houston afirma, já citamos essa obra aqui em algumas ocasiões, que algumas pessoas poderão ter receio de fazer
essa terceira petição ao nosso Pai. Algumas pessoas vão ter receio de fazer essa terceira petição. Por quê? Porque é um convite para que Deus desmorone o seu ego, a sua vontade, o seu desejo, e Deus entre no seu coração e na sua vida justamente com a vontade dele. Ou seja, enquanto que para muitos na oração é chegar perante Deus com uma ordem de serviço para que Deus faça a minha vontade, quando eu digo, Pai, seja feita a tua vontade, eu estou trilhando o caminho do autoesquecimento, estou tomando a ordem de serviço que Ele tem para a minha vida e passando a viver de acordo com a ordem de serviço que o Pai, que o Senhor Jesus, que a vontade dEle tem revelado para a minha vida. A salvação, a bênção em Cristo é viver de acordo com a vontade do Senhor. A palavra que deixa para nossa reflexão é justamente a palavra autoesquecimento e mais abertura, aproximação e ganho da vontade de Deus para o nosso viver. Com muita fé, com muita coragem, com muita esperança, eu lhe faço o desafio aqui a fazer justamente a terceira petição da oração do Pai Nosso, que é uma declaração de autoesquecimento perante o Pai que estás nos céus. Faça essa oração dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, faça-se a tua vontade para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e a tua vontade feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e nos perdoa os pecados, como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Graça e paz, amados irmãos. Ao final de mais um culto, quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e orarmos, consagrando nossas vidas ao Senhor. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra pregada, a tua palavra lida, a tua palavra, Senhor, iluminada os nossos corações pelo Espírito Santo. Agora te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a tua boa mão sobre cada família, sobre cada lar, cada pessoa que assistiu esse culto, Senhor, que ouviu essa mensagem, que seja abençoado. Nesse dia que nos lembramos do Dia dos Pais, lembramos-nos do Senhor, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que nos salvou, Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor querido e santo, te pedimos, coloca a tua boa mão sobre o nosso país, governantes. Senhor, que essa pandemia vá embora em nome de Jesus, que essa doença saia, Senhor, da nossa realidade, que possamos estar retornando às nossas vidas em comunhão
próximos uns dos outros. Nós oramos, Pai, crendo no Teu milagre, crendo na Tua provisão, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lá em João 4,34, disse Jesus: a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ainda lá em João, só que no capítulo 6, versículo 38, o Senhor Jesus também diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, não, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Senhor Jesus não somente nos ensinou a orar pedindo a vontade de Deus, mas Ele mesmo, na sua própria vida, deu o exemplo, a demonstração do que significa viver de acordo e conforme a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, ao Pai que vem ao encontro dos seus filhos amados, com o reino do seu Filho, com a vontade do seu Filho, em oração no nome de Jesus, peça: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, primeiro. Segundo, venha o teu reino. E em terceiro lugar, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Convido você nesse momento a receber em oração a bênção do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor, o perdão, a misericórdia, a vontade do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que a consolação, a íntima intercessão e o encorajamento do Santo Espírito de Deus sejam sobre cada um dos irmãos, sobre as suas respectivas famílias, sobre a Igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, você e a sua família. Espírito
você.